hino 19, página 58. Venha, ó Pai, Deus forte e eterno, com tua graça divinal. Então vamos cantar. Vem, ó Pai, Deus forte e eterno, com tua graça divina e com teu amor superno, vem desvia-nos do mal, pois sem ti a vida é falha, somos pobres sem valor. Ó, ajuda na batalha contra o forte tentador. Vem, Jesus, ó vero amigo do Deus Pai revelador, pois tu és supremo abrigo do perdido pecador. Glória a ti nós tributamos, ó Deus Filho e Salvador. Tua graça te imploramos, ó manancial de amor. Vem, Espírito bendito, nossa mente iluminar. Vem ao coração aflito, suas dores minorar. Vem, Consolador amado, nossa fé fortalecer e nas lutas do pecado ajudar-nos a vencer. Os irmãos podem sentar e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo. Juízes, capítulo 2. E depois nós vamos ler o texto, Juízes 3, 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué
e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. E o texto é o capítulo 3, os versos 7 a 11. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu.
Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Quinais, faleceu. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, uma coisa que todo pregador deve fazer é pregar a Cristo. É uma atividade que deve estar no topo da descrição de qualquer cargo de ministro, pois é o que somos ordenados nas Escrituras. Temos o exemplo de Paulo que disse aos Coríntios: porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Um pregador tem um mandato de Deus para pregar a mensagem de Cristo, pois onde estaríamos sem Cristo? Ele é a nossa justiça, a nossa salvação, a nossa própria vida. Às vezes parece direto, pregando a Cristo. Você abre as cartas de Paulo, pega uma passagem de sua carta, ou pega uma passagem dos 4 evangelhos, e está bem ali, em quase todos os parágrafos, você encontra uma mensagem sobre Jesus Cristo, sua pessoa incrível, sua obra salvadora. Mas outras vezes, essa atividade se torna muito difícil. Não é tão clara a conexão entre a cruz, a conexão com a cruz. Certamente aceitamos Cristo, que Cristo seja revelado em todas as páginas da Bíblia, incluindo o Antigo Testamento. Jesus disse sobre a lei e os profetas: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Elas testemunham sobre ele. Mas como exatamente? Onde ele está nas antigas leis e regulamentos de Levítico? Ou onde ele está nas histórias de reis e batalhas há muito tempo? Existem textos que fazem pregador se perguntar: não posso simplesmente pular esta semana? Eu poderia deixar Cristo fora deste sermão? Alguém notaria? No entanto, se um pregador leva o comando a sério, se ele entende o quão importante é Cristo, ele nunca o deixará de fora. Ele trabalhará duro para pregar a cruz de cada passagem. Podemos ter todos os tipos de expectativas para os sermões, mas de acordo com as Escrituras, há uma que não é negociável: Jesus Cristo. Ele foi levantado no madeiro, a cruz foi pregada. Então, quando nós pensamos sobre isso, chegamos em Otiniel, Juízes capítulo 3. E ele? O que esse velho juiz de Israel tem a dizer sobre o evangelho da salvação de Jesus nosso Senhor? É sobre esse texto que nós iremos pregar esta noite. E por isso eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: Deus graciosamente levanta Otiniel como primeiro juiz de Israel. Deus graciosamente levanta Otiniel como primeiro juiz de Israel. Em primeiro lugar, o mal da idolatria de Israel. Em segundo lugar, o julgamento de Deus através da opressão. E em terceiro lugar, o trabalho de libertação de Otiniel. Em primeiro lugar, o mal da idolatria de Israel. Irmãos, o livro dos Juízes começa com uma nota de problemas ali. Josué, ele morreu. Por décadas ele foi o líder de Israel quando conquistaram a terra prometida.
Ainda assim, eles não foram capazes de erradicar completamente seus inimigos. E havia grupos de resistência lá. Então com Josué morto, quem os levaria a essas batalhas finais? No início de Juízes, você quase pode sentir os israelitas perdendo a força. E sem um líder fiel, o povo é vulnerável, não longe da anarquia. Esse é um tema feio no livro dos Juízes. Naqueles dias não havia rei e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Quando Deus tira sua mão restritiva, quando não há autoridade para nos manter alinhados, o desastre se aproxima. O capítulo 2 descreve o padrão repetido tantas vezes no livro de Juízes. Ele nos prepara para o pior, se assim você pensar. Deus prevê que o povo fará o mal aos seus próprios olhos, geralmente recorrendo aos Baalins. Por isso o Senhor castigará Israel, enviando contra ele nações hostis. No entanto, após o período de disciplina, o povo de Deus clama e ele terá misericórdia. O Senhor os salvará levantando um juiz, alguém para repelir o inimigo e dar orientações piedosas. Mas assim que o juiz morre, o povo cai novamente em pecado e idolatria. Foi assim que aconteceu uma e outra vez, um ciclo vicioso, quase sem esperança. Essa não era a situação que as pessoas imaginavam quando cruzaram o Jordão alguns anos atrás. Era uma terra próspera e fértil, mas onde estavam a paz e a segurança que eles esperavam? Boas colheitas não valem muito se forem pilhadas ou queimadas. Temos uma dica da razão de Deus para isso. No início do capítulo 3, ainda havia alguns cananeus na Palestina e nos arredores, e é por isso que se diz: são estas as nações que o Senhor deixou, por elas o Senhor pôs a prova, por elas o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado. Num tempo de paz instável, o Senhor tinha um propósito aqui. Ele estava tentando seu pessoal, ou melhor, testando o seu pessoal, refinando-o como ouro. Como eles vão reagir aos seus inimigos e lidar com as dificuldades da guerra? O que Israel fará com suas decepções na batalha e suas frustrações na agricultura? Eles confiarão e obedecerão? Não é tão frequente nas dificuldades da vida que nosso verdadeiro caráter aparece, não é verdade? Uma coisa é ser ricamente abençoado, encontrar sucesso e ver seus projetos, seus planos darem certo. Mas então somos testados com um revés, um pouco de tristeza, um pouco de decepção. Vamos confiar e obedecer? Ou há uma tentação renovada em relação a algum mal? E percebemos que ainda temos muito a aprender sobre santidade. Percebemos novamente nossa necessidade de depender inteiramente de Deus e de sua graça. Assim foi para o povo de Israel. Deus estava testando-os para torná-los mais santos. Ele não removeu completamente a ameaça da religião pagã, mas deixou lá para eles lutarem e vencerem. Ele não daria paz total a eles, mas daria a uma nova geração
a oportunidade de aprender a lutar sob sua direção. Nosso texto conta a história do primeiro juiz neste período. Comparada a outras histórias, como a de Sansão, esta história é contada com um mínimo de detalhes, curto e doce. Nada distrai a mensagem da intenção de Deus em tempos de angústia. Nada distrai a mensagem aqui quando Deus está intervindo. O Senhor livrou o seu povo. Mas primeiro o contexto, a necessidade de salvação. O verso 7 diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Você já ouviu falar de Baal e do poste ídolo, que chama de Azerá? Este era o Deus, Baal masculino e Azerá o feminino, da vegetação e da fertilidade. Se você queria uma boa colheita, eles eram os únicos a dar. Os deuses não deram garantias, mas fizeram você se sentir melhor sobre a possibilidade. A agricultura sempre fora uma atividade importante em Canaã. Portanto, os antigos santuários de Baal e Azerá ainda estavam espalhados por todos os campos lá em Canaã. E o povo de Israel foi atraído para ir para lá. Os israelitas queriam boas colheitas. Eles gostavam de algum seguro extra, outro Deus ou dois em que confiar. Mas o resultado da idolatria foi inconfundível. Como sempre, eles esqueceram do seu Deus. Foi exatamente isso que Moisés os advertiu em Deuteronômio: não sirva aos deuses que quando vocês entrarem na terra prometida. Tudo era tão previsível, mas eles fizeram de qualquer maneira. Então por que eles fizeram? Porque você conclui que se curvar a um poste de madeira é a resposta para todas as suas dificuldades? E antes de desprezarmos os israelitas em alta voz, o mesmo pode ser pedido a nós, pois não criamos nossos próprios ídolos, criamos nossos próprios valores terrenos e confiamos nele. Qual é a atração de um falso Deus? Primeiro, considere a natureza da fé. A fé precisa de um objeto, ou seja, precisamos de algo, alguém para procurar um lugar para depositar a nossa confiança. E nossa tendência é procurar isso nos lugares errados, pois nos apegamos a coisas que são visíveis, amamos o que nós podemos controlar, confiamos no que parece mais presente conosco, no que parece mais real, que está do nosso lado. Esse foi o pensamento do povo de Israel lá no Monte Sinai, quando eles fizeram ali o bezerro de ouro. Era um Deus que eles podiam ver, um Deus que eles podiam sentir melhor do que aquele Deus invisível trovejando lá em cima do monte. Assim é para nós. Em nossa incredulidade, em nosso esquecimento, nem sempre experimentamos a proximidade de Deus. Duvidamos das promessas dele. Então achamos que precisamos de uma ajuda extra. Não abraçamos a riqueza da comunhão com Deus. Por isso buscamos satisfação em outro lugar. Que tipo de ídolos queremos dizer? Não quero dar uma longa lista, porque pode ser qualquer coisa, e é qualquer coisa que permitimos ficar entre Deus e nós. Como Paulo coloca em Romanos 1, é quando adoramos as coisas criadas,
e não o Criador. Um ídolo é algo que permitimos em nossa vida que nos impede de andar com Deus em um relacionamento dedicado. É o que afasta a nossa confiança e lealdade de Cristo e a derrama em outra coisa. Reserve um momento para procurar os ídolos da sua vida. Os ídolos são revelados por seus valores mobiliários. Podemos nos perguntar: em que estou realmente confiando para a próxima semana? Ou durante este período de ansiedade, desses decretos, o que eu estou esperando para o futuro? Os ídolos são revelados por nossas prioridades. O que é mais importante para mim, dia após dia? O que eu quero primeiro gastar, em que eu quero primeiro gastar o meu tempo fazendo? E ídolos são revelados por nossos medos. O que mais tememos? Temos medo de ficar sozinhos. Temos medo da doença. Tememos uma perda de controle. Podemos perguntar: e se essa posse fosse retirada de nós? E se essa atividade não fosse mais possível para mim? E se essa pessoa não estivesse mais na minha vida? Ainda posso ser feliz em Cristo e ainda ser grato? Eu ainda posso confiar no Senhor apesar de todas as dificuldades? Então o que eu estou fazendo? A palavra de Deus nos confronta com a idolatria. As Escrituras nos dizem que somos grandes pecadores. Porém, elas falam ainda mais que Cristo é um grande Salvador. Pois Jesus veio para nos salvar dos nossos ídolos. Ele mostra que não precisamos de nada além do Senhor. Na cruz, Jesus mostrou que nós podemos confiar nele. Ele nos mostra que a graça de Deus é suficiente em todas as nossas necessidades que tivemos. Quando cremos em Cristo, Ele pode ser a nossa segurança, Ele pode ser a nossa alegria. Cristo pode banir todo o medo e compensar toda a falta. Mas vamos considerar, em segundo lugar, o julgamento de Deus através da opressão. Irmãos, se a idolatria de Israel era previsível, o julgamento de Deus também era. O Senhor lhes disse que faria isso. Lemos sobre esta etapa do doloroso ciclo no capítulo 2, verso 14. Deus os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Observem a linguagem usada no texto. Deus está descontente com o seu povo. Então tira a proteção do dono, que era ele mesmo. Ele os coloca na cesta de pechinchas e diz que quem quiser pode tê-los, pode pegá-los. O primeiro a impor as mãos a Israel foi Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma grande região ao nordeste de Israel. Sobre este rei em particular, sabemos muito pouco. A única coisa é que provavelmente até o nome dele teria causado medo no coração dos israelitas. Literalmente, Cusã significa o escuro, o duplamente perverso. Ele tinha um nome como outras pessoas desagradáveis da história, como Ivan o terrível, ou Vade o empalador,
quando o inimigo está pronto para invadir, você deve ter medo. Também não nos dizem muito sobre a opressão de Cusã a Israel, mas o esboço geral do capítulo 2 fala de expoliação e assédio, angústia e gemido. Cusã, o duplamente perverso, provavelmente roubou sua riqueza e explorou o povo de Israel. Durante 8 anos ele fez isso. Israel foi escravo em sua própria terra. E lembre-se, essa miséria foi repetida durante todo o período dos juízes. Após um período de paz e depois pecado, outra nação invadiria, colheria ou roubaria a eles. Impostos seriam colocados, uma nuvem de medo e ansiedade sobre toda a terra. Mais tarde, Gideão faz a pergunta dolorosa: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? Juízes 6, verso 13. Por um lado, era fácil entender o porquê. Se Israel quebrasse o pacto de Deus, o pacto com o Senhor, então ele agiria contra eles. Essa foi a consequência do pecado, pura e simplesmente. Mas olhe mais de perto. Esse não era simplesmente um caso de crime e castigo aqui. Deus dando uma penalidade a um infrator da lei. Não, a disciplina de Deus tinha um propósito gracioso. Por que mais ele deixaria esse ciclo continuar por 200 ou 300 anos dos juízes? Depois de algumas vezes, Deus poderia ter desistido de Israel, dizendo assim: ele deveria desistir. Como isso era cansativo para ele. Que vergonha! Uma dúzia de vezes ele poderia tê-los vendido a seus inimigos e se afastado. Porém, uma dúzia de vezes o Senhor gentilmente os levou de volta. Pois Deus está sempre olhando o quadro geral. Ele nunca é reativo, passando de crise em crise. Deus nunca perde o impulso, mesmo nos dias sombrios dos juízes. Deus está trabalhando em seu plano de salvar, um plano que ele esboçou antes mesmo da fundação do mundo. Ele nunca abandona os seus projetos, mas ele é sempre fiel a isto. Com tiranos como Cusã e Zataim, o Senhor trouxe julgamento, mas Deus não havia mudado de ideia sobre o seu povo amado. Ele ainda era o povo da aliança, amados não por eles mesmos, mas apenas por causa de Cristo. E porque ele os amava, ele também teria que disciplinar sobre eles. Agora, se você era israelita, pode ter certeza de que não foi fácil aceitar a disciplina do Senhor. Não é fácil ver as bênçãos nas dificuldades. Hebreus 12 fala sobre isto. Como Deus castigará seus filhos de maneiras diferentes, talvez através de perseguição, doença ou desemprego, a morte de alguém que amávamos, ou a luta contínua com o rompimento da vida. E essa disciplina é difícil. O texto de Hebreu diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Hebreus 12, verso 11. Em meio às dificuldades, a alegria e a ação de graças geralmente estão longe de nossas mentes. No entanto,
O Espírito quer que olhemos nos bastidores e vejamos a mão graciosa de Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Um pastor, ele disse: uma temporada de dificuldades realmente mostra que Deus está nos tratando como seus, muito melhor do que imaginamos. Deus sabe que precisamos ser corrigidos e moderados, ou melhor, modelados. É o que os pais terrestres fazem com toda a fraqueza, e é o que o Pai Celestial faz tão perfeitamente. Tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Hebreus 12, verso 9. É o que Deus queria para Israel, para que eles aprendessem a obedecê-lo melhor. E é o que Ele quer para nós. Ele quer disciplinar para produzir o fruto da justiça. Quando somos treinados para andar em humildade diante de Deus, disse outro pastor. Sua disciplina visa focar nossas mentes, aliviar a carga de nossas vidas, abandonando tudo o que não é realmente importante e útil, e fazer com que nossos corações descansem mais plenamente nele. É vital olhar para a disciplina de Deus da maneira certa, pois ainda podemos querer colocar um sinal de igual entre disciplina e punição. Você faz algo errado, paga o preço. Podemos concluir quando sofremos que Deus ainda está mantendo contra nós alguma transgressão antiga, como se Ele estivesse nos deixando saber que Ele não esqueceu, disse outro comentarista. Mas por pior que seja, por mais terrível que pareça, o Pai não está punindo por culpa. Ele não está trazendo sua ira contra nós. Pois que homem há neste mundo que poderia suportar a maldição de Deus e viver? Irmãos, Israel não suportava, e nós também não. Quem poderia suportar o justo castigo de Deus pela culpa, além de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mas por disciplina, Ele quer que aprendamos a santidade e buscar a libertação somente nele. Então chegamos ao nosso terceiro e último ponto: o trabalho de libertação de Otiniel. Irmão, você já teve um dia em que você quase esqueceu de orar? Você vê a brisa pela manhã e tudo está indo muito bem. Você está ocupado no almoço, então não há tempo para pedir a bênção contínua de Deus. Você está seguindo em frente, fazendo seu trabalho também. Quando de repente ela atinge uma crise, acontece em sua vida, uma preocupação repentina, o que parece ser uma dificuldade séria no trabalho, e você ora, mesmo pela primeira vez durante todo o dia, mas mesmo quando tomamos a Deus como garantidos assim, quando muitas vezes nós duvidamos de que Deus está ouvindo, Ele promete inclinar seu ouvido e responder quando invocamos a Ele com fé. Os israelitas estavam pecando, depois sofrendo, então começaram a orar. O povo clamou ao Senhor, Juízes 3, 9, e o Senhor responde, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenais, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele.
Juízes 3, verso 9. Como dissemos, este é o primeiro juiz que Deus enviou a Israel. Quando ouvimos o termo juiz, não devemos imaginar aqui oficiais presidindo tribunais, mas líderes que tinham um amplo poder sobre Israel. Esses juízes apontavam o caminho certo para as pessoas, no campo de batalha, mas também no lar, na cidade e no tabernáculo. Alguns desses 12 juízes eram pessoas obscuras que nós nem sequer sabemos quem são. Todo mundo já ouviu falar de Sansão e suas desventuras, mas quase ninguém lembra de Otiniel. No entanto, comparado a muitos outros, Otiniel se destaca aqui, porque sobre ele nada é falado de modo negativo. Parece que ele apenas fiel e humildemente realizou sua obra dada por Deus. E se você olhar para trás, Otiniel já havia se mostrado um líder corajoso entre as pessoas. Em Josué capítulo 15, aprendemos que esse mesmo Otiniel levou os homens de Judá à batalha contra uma cidade cananeia fortificada. Isso foi há muito tempo. Portanto, em nosso capítulo, Otiniel provavelmente já é um homem idoso. E por causa de sua idade, ele pode ter parecido um salvador improvável. Como ele deveria nos ajudar? Ele não deveria estar aposentado agora? O que esse velho pode fazer contra Cusã, o duplamente perverso? Nesse sentido, Otiniel se encaixa com os outros juízes, que muitas vezes não eram o tipo de homem que você escolheria para ser líder. Para uma mulher, para um era uma mulher, outro o filho de prostituta, outros tinham duplas ligações familiares. Poucos deles eram crentes modelos para o povo. Então, como escolher um tipo de pessoa dessa para liderar o povo espiritualmente? Irmãos, mas Deus nem sempre escolhe aqueles que são voltados com maior probabilidade de sucesso. E dessa maneira os juízes apontam para outro Salvador inesperado. Sim, para nosso Salvador Jesus Cristo. Pois Jesus também parecia um libertador improvável. Ele não era forte ou tampouco poderoso, alguém que exigia a atenção das pessoas, alguém que cativava as pessoas. Pelo contrário, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, verso 2. Mas aqui está o que faz toda a diferença. Deus escolhe e Deus equipa. É disso que é dito de Otiniel: veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Juízes 3:10. Sua missão não era do homem, mas era de Deus. E Deus não deixaria Otiniel entrar em batalha sozinho. Esse homem humilde lutaria e venceria, não por força ou por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Zacarias 4:6. E pense novamente em nosso Salvador. Ele era um homem que enfrentava todas as limitações que nós enfrentamos, sujeito à tentação. Ele também precisava do Espírito para o trabalho que ele faria. Sem o Espírito Santo, sua missão teria terminado em fracasso. Mas ungido com o Espírito, ele foi fiel. Cheio do Espírito, ele foi capaz de conquistar todas as hostes do diabo. No poder de Deus, Otiniel realizou grandes coisas
contra um oponente formidável. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Juízes 3:10. Novamente, há poucos detalhes. Não lemos sobre estratégias cuidadosas. Não lemos também sobre milagres impressionantes em batalhas. Isso é tudo o que tem a dizer. O Senhor lhe entregou nas mãos. Porque isso, meus irmãos, é tudo o que importa. Em nossa miséria, em nossa culpa, mesmo naquele ciclo vicioso quase infinito de pecado e arrependimento, nós podemos clamar a Deus em Cristo e Ele nos libertará. O resultado em Juízes capítulo 3 verso 11 é: então a terra ficou em paz durante 40 anos. Após anos de sofrimento, houve alívio, paz e liberdade na terra. Cristo também nos trouxe paz. E essa paz não é o sentimento feliz que você tem quando tudo está bem em sua vida, mas é a paz com Deus. Nós já fomos inimigos de Deus, mas Cristo nos restaurou ao nosso Salvador. Otiniel, ele trouxe a paz, trouxe a terra para um descanso de 40 anos. Mas Cristo, ele fez muito mais do que isso, pois ele nos reconciliou com Deus e restaurou a comunhão para sempre. Cristo foi entre nós e o Senhor pela cruz estava lá. Ele levou a maldição de nossa culpa. Agora Deus nos chama de seus amigos. Agora Deus nos chama de seus filhos. Agora Deus nos chama de seus entes queridos. É uma paz tão poderosa que nós podemos enfrentar as incertezas que nós enfrentamos em nossas vidas diárias, com assim verdadeira serenidade, porque as coisas estão boas entre Deus e cada um de nós. Porém, nós chegamos aqui à última linha do nosso texto. Pode parecer outra nota sombria. Otiniel, filho de Quinás, faleceu. Isso é ameaçador, meus irmãos, porque sabemos o que vai acontecer com Israel sempre que um líder justo morre. E nós sabemos que o povo iria se desviar, mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus é fiel. Depois de Otiniel, Deus enviará outro libertador, e depois mais outro, e depois mais outro. Por 1000 anos e mais, Deus continuará enviando salvadores ao seu povo, juízes, reis, profetas e homens poderosos, até que Deus enviou aquele que morreu e ressuscitou no 3º dia, aquele que nos livra de todos os nossos inimigos e tira o pecado para sempre de nós. É Ele que nós pregamos, que nós adoramos, que nós confiamos. Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor, um Salvador improvável para este mundo, um Salvador que o mundo não esperava, mas para nós, um doce Salvador, que nos livra dos nossos pecados, que nos dá alívio para a vida eterna, que nos mostra um futuro em um mundo de instabilidade. Hoje nós estamos vivendo de tal maneira que parece que não haverá esperança para o amanhã, que o amanhã é tudo escuro, parece tudo em trevas. Olhe para o livro de Juízes. Parece um livro apenas de escuridão e sem esperança.
Mas quando nós olhamos cada detalhe, nós vemos Deus mostrando a luz do seu Evangelho, mostrando o Salvador, dando paz ao povo. E a mesma coisa podemos pensar para o nosso futuro. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Podemos esperar com nossos próprios olhos que amanhã será um dia difícil, mas olhe para Cristo, para o que Ele fez por você, pelo que Ele fez na cruz em seu nome, e você terá esperança. Você verá a luz em meio às trevas, você verá a bondade de Deus em sua vida e neste mundo caído, e você terá esperança. Você provará das bênçãos de Deus. É por isso que nós somos diferentes dos incrédulos, que em meio a essas lutas e dificuldades, a esses medos e trevas, nós permanecemos confiando em nosso Salvador. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu Evangelho, pelo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, faz com que essa palavra que nós ouvimos agora e pela manhã esteja em nosso coração. Que o Senhor esteja fazendo com que ela nos ajude a enfrentar as dificuldades e a fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que somos fracos e pecadores, e por isso nós necessitamos da Tua ajuda para permanecermos firmes. Que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu amor esteja nos fortalecendo, que assim, Senhor, possamos viver em paz para a Tua honra e para a Tua glória. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 32 e ao mesmo tempo vamos dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 32. Hino 32, na página 62. Tu és fiel, Senhor. Então cantemos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, tenho poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo, estrela
fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Essas palavras que é uma confissão de fé da Igreja de Cristo de todos os séculos. Então, confesse comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino 36, nosso último cântico. Hino 36, página 64. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados. Então cantemos. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder, pelo seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor,
seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Então, terminamos o nosso culto. Então, queremos pedir aos irmãos que estejam em casa orando pela igreja, também pelos oficiais, que na terça-feira iremos ter uma reunião e vamos tratar sobre como nós vamos prosseguir daqui para frente. Então, que Deus abençoe a todos e espere comunicação.